Antes de mais nada, o sistema respiratório, como nós conhecemos, ele tem características próprias de organização morfológica, que é a sua organização tecidual, anatômica, ultraestrutural, para garantia das suas funções. Quais são as principais funções desse sistema respiratório? Garantir a troca gasosa, a oxigenação do sangue e a remoção do gás carbônico, controle do pH sanguíneo, porque quando nós ventilamos, quando o ar entra e sai do sistema respiratório, eu regulo o CO2, eu jogo o gás carbônico fora, e o gás carbônico é inversamente proporcional ao pH. Então, quando eu jogo o gás carbônico fora, durante o ato ventilatório, e diminuo o CO2, o pH sanguíneo aumenta. O sistema respiratório tem função de garantia do equilíbrio térmico, porque quando nós ventilamos, nós eliminamos água durante o ato ventilatório, e tem uma função de filtração de eventuais êmbolos que vêm pela circulação, que chegam, aos pulmões através da artéria pulmonar, ok? Esse sistema respiratório, morfologicamente, se organiza em 3 regiões. Uma região chamada de zona condutora ou zona de transporte, que vai da nossa fossa nasal até a região de bronquíolo terminal, que nós chamamos da 16ª geração brônquica. Geração brônquica representa a divisão dos brônquios. Quando a traqueia dá origem a 2 brônquios-fontes, ali eu tenho a primeira geração. Quando os brônquios-fontes dão origem aos brônquios lobares, 3 do lado direito e 2 à esquerda, nós estamos na segunda geração. E assim sucessivamente, até a 16ª geração. Essa zona de transporte ou zona de condução, ela representa o espaço morto anatômico. Espaço morto, por definição, é a área do sistema respiratório onde eu tenho gás, mas não tenho troca gasosa. Essa região representa aproximadamente 150 ml do volume de gás que entra durante o ciclo ventilatório. A zona de transição, o próprio nome diz, eu começo a ter mudanças de características do epitélio, o epitélio do sistema respiratório, que proximalmente é pseudoestratificado ciliado, ele muda a sua característica para um epitélio mais de característica cuboide, eu tenho perda dos cílios, e ali eu começo a formar estruturas saculares e eu começo a ter o início da troca gasosa. Essa região de transição vai da 16ª até a 19ª geração brônquica, e a zona respiratória, que é onde de fato a troca gasosa acontece. Vai da 20ª até a 23ª geração, ou divisão da árvore brônquica. Nessa zona respiratória, nós temos 3 componentes muito importantes, que são componentes de comunicação entre as estruturas alveolares, entre os ductos alveolares, entre os bronquíolos respiratórios, que são os poros de Martin ou canais de Martin, que é a comunicação entre bronquíolos, os canais de Lambert, que é a comunicação entre o bronquíolo e o alvéolo, e os famigerados poros de Kohn, que fazem a comunicação entre os alvéolos. Poros de Martin, bronquíolo-bronquíolo, Lambert, bronquíolo-alvéolo, e poros de Kohn interalveolar.
Isso acontece na zona respiratória. Na estrutura do alvéolo, nós temos essa estrutura alveolar recoberta por dois tipos celulares. Uma célula maior, mais achatada, de característica pavimentosa, que é o pneumócito do tipo 1, que tem a função de troca gasosa, de ser permeável ao oxigênio e ao gás carbônico, e um outro tipo celular, mais globoso, chamado de pneumócito do tipo 2, que tem a função de produzir o surfactante. Então, o pneumócito do tipo 1, ele é permeável ao oxigênio e recobre o alvéolo. O pneumócito do tipo 2, ele sintetiza e elimina o surfactante para o espaço alveolar. Surfactante esse que começa a ser produzido a partir da 25ª semana de gestação e tem o seu pico de produção intrauterinamente na 34ª semana, quando nós consideramos esse sistema respiratório como maduro para o nascimento e para a ventilação extraplacentária. Além disso, no espaço alveolar, eu tenho uma célula residente, que nós chamamos de macrófago alveolar, que tem a função de proteção. Essa estrutura alveolar ela se relaciona com a estrutura vascular. Todo o tecido epitelial que recobre o alvéolo, ele é apoiado numa membrana de tecido conjuntivo. Vou tentar desenhar de outra cor aqui. O vaso também é tecido epitelial, o endotélio. Também é apoiado numa membrana de tecido conjuntivo. E entre o alvéolo e o capilar, eu tenho um espaço virtual, ultraestrutural, que a gente chama de intertício. Que é onde as fibras elásticas, as fibras de colágeno são depositadas e que dão a forma aos pulmões. Eu brinco que é o esqueleto pulmonar, confere a histoarquitetura pulmonar. E nesse caminho de alvéolo até a corrente sanguínea, eu tenho barreiras ao processo de difusão do gás, que é a barreira alvéolo-capilar. O primeiro contato é o surfactante, que está recobrindo o alvéolo e que foi produzido pelo pneumócito do tipo 2. Depois eu tenho o epitélio alveolar, pneumócito do tipo 1. Depois eu tenho a membrana basal do epitélio, que é onde esse tecido epitelial se apoia. Eu tenho o intertício, que é a região responsável pela deformação dos pulmões, pela expansão dos pulmões, é onde estão as fibras elásticas. Eu tenho a membrana basal do endotélio do capilar, que também é tecido epitelial, e precisa de uma membrana basal para se apoiar. E o endotélio do capilar. Ok? Esses são os elementos que compõem a barreira alvéolo-capilar. Para o oxigênio se difundir, ele precisa passar por todas essas estruturas.